Boa tarde a todos, os amigos. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão sobre sacramento, mas especificamente sobre o sacramento da ordem, né? Há sempre uma confusão na compreensão nossa sobre o sacramento da ordem, né? E por mais que a gente tenha feito catequese, vem as dúvidas, né? E tenho interpelado algumas pessoas sobre o ministério e sobre o ofício, que são coisas que elas não estão ligadas ao sacramento, né? Então, o sacramento da ordem, começando pela explicação. O sacramento da ordem, ele tem 3 graus. Vamos dizer, na forma crescente, ele é o diaconato, o presbiterato e o episcopado, né? O presbítero é o padre, o diácono, enfim, é aquele que cuida do trabalho da caridade na igreja, né? Isso vem desde o Concílio de Nicéia, né? E bem para frente, né? Isso aqui. Então, o diácono, ele está no grau da ordem, mas ele não é sacerdote, né? Não é sacerdote. No Código de Direito Canônico, que é esse livrinho aqui, né? No cano 290 diz o seguinte: uma vez recebida validamente a sagrada ordenação, nunca se torna nula. Não obstante, o clérigo pode perder o estado clerical. Aqui, no sacramento da ordem, o que é que acontece no caso da ordenação de um presbítero? Daí ele vai compor o seu presbitério, a sua diocese. Então, a igreja é organizada da seguinte forma: ela é organizada em dioceses, que são divisões territoriais, falando hoje, né? Na história foi um pouquinho diferente, paróquias pequenas, lugares pequenos, e um pouco diferente, mas sempre assim. A paróquia, a diocese, o bispo que governa essa diocese, o arcebispo, que hoje ele tem mais uma representação moral sobre as dioceses, porque cada bispo governa a sua diocese, né? Então, eu sou incardinado, eu sou pertencente ao território da diocese de Linz. Então, eu sou presbítero do presbitério de Linz, né? Ali eu tenho os direitos naturais, os direitos inerentes a um sacerdote daquele território. Meu uso de ordem ali está pleno, né? Então ali vamos dizer, a origem do ministério. De modo que, refletindo sobre o sacramento da ordem, o que é a ordenação? A ordenação, ela não ordena, vamos dizer, embora na escala sacramental está escrito presbítero, ela não ordena a imposição do Espírito Santo, faz do sujeito sacerdote. É por isso que o cânon católico aqui 290 vai dizer que uma vez recebida a sagrada ordenação, ela não se torna nula. Portanto, ele pode perder o estado clerical. Mas clero é uma classe social que vem aí, que remonta ao feudalismo, onde tinha as classes sociais. E o clero pertencia à nobreza. Então, o clero pertencia a uma classe social. Ora, a ordenação não ordena um membro de uma classe social. Ela ordena sacerdote
aquele indivíduo que pede, e é o Espírito Santo que transforma aquele simples mortal, que continua sendo mortal e simples, em sacerdote. Não é a categoria dele ou que classe social ele iria pertencer. O Jesus Hortal aqui no Código de Direito Canônico diz o seguinte: mesmo o sujeito perdendo o estado clerical, ontologicamente ele continua clérigo, mesmo sendo proibido de exercer as funções pertinentes a um clérigo, ele continua ontologicamente clérigo. O que quer dizer o Jesus Hortal? Ele quer dizer que o ser do sujeito é sacerdote. Ele, no ser dele, ele é sacerdote. Não na aparência, naquilo que é finito, mas no seu ser, ele é sacerdote. Ele diz clérigo. Nesse sentido, eu tenho alguma dúvida, porque ele foi ordenado sacerdote e não clérigo. Clérigo, ele pertence, né, é porque isso vem historicamente numa classe social. Depois ela se distingue e depois esse clero, essa palavra clero, começa a se denominar o presbitério, ou seja, o conjunto dos padres que estão ali naquela porção territorial. Então é chamado presbitério. Por quê? Porque trata-se de uma ideia catequética de unidade, né, de um mesmo presbitério, de um irmão do mesmo presbitério. Isso para a gente está claro. Então a ordenação faz do sujeito sacerdote, e isso ninguém tira. Isso é o próprio Código de Direito Canônico da Igreja é que define. Depois vão aparecer outros comentários a respeito, mas em si, né, depois em casos emergenciais, o sujeito que é sacerdote sempre será e morrerá sacerdote, portanto, e segundo a linguagem do Jesus Hortal, morrerá clérigo, do ponto de vista ontológico. Ora, não existe outro ponto de vista da existência que não seja ontológico. Ora, o sujeito é, e se ele é, ele não pode não ser ao mesmo tempo. Então, se ele é sacerdote, se ele é clérigo, segundo Jesus Hortal, daí eu tenho uma dúvida sobre se é clérigo, né? A palavra presbítero, então, ela veio compor uma unidade em determinada porção territorial, e ela aí está na escala do sacramento da ordem, de cima para baixo no segundo lugar, e ela está no meio, e de baixo para cima também no segundo lugar. Veio o diácono, o presbítero e o bispo, o presbítero e o diácono, né? Esse é o sacramento da ordem, composto por 3 graus, né? Portanto, se perde o estado clerical, mas não se perde o sacerdócio. Isso aqui é bom ficar claro, porque está escrito, a própria igreja orienta assim. Quanto à hierarquia, é sempre importante observar a hierarquia, né? E a hierarquia, o bispo, ele é legislador e executor na sua diocese. Portanto, ele emite decretos, e esses decretos são legítimos, verdadeiros e determinantes na sua diocese. E determinantes na sua diocese. O bispo também toma decisões, ora a favor, ora contra, ou ora intermediando, né, a vida do seu presbitério, né? Um padre não precisa necessariamente ser pároco ou ser vigário para ser padre. Isso não é. O vigário e o pároco, ou qualquer coisa que o valha, é um ofício que o bispo, na sua autoridade, requisita desse presbítero, desse sacerdote,
esse serviço para a sua diocese. E, obedientemente, esse presbítero acata o bispo e vai fazer isso. Na Arquidiocese de Campinas, por exemplo, eu tive 2 ofícios. Um concedido por Dom Ayrton José, no seu governo, e outro concedido por Dom João Inácio. Os 2 ofícios de vigário. O ofício pode ser dado e ser retirado, ou renunciado. No meu caso, eu renunciei ao ofício. Ofício é o trabalho para o qual você foi designado. Ele não tem nada a ver com o seu estado clerical ou com o seu sacerdócio. Ele é um serviço da igreja requisitado pelo bispo ou dado pelo bispo, né, que tem autoridade para isso. Pois bem, o bispo pode emitir, segundo o seu poder na igreja e dentro do sacramento da ordem, uma vez que ele recebe a diocese por mandato apostólico, né, e por vontade da Santa Sé, ele emite os seus decretos. E seus decretos devem ser publicados e conhecidos por todos os católicos, inclusive que não sejam da sua diocese de governo. Então, isso aqui eu estou explicando porque há uma confusão muito grande mesmo entre os católicos que não entendem que o fato de o padre não estar numa igreja, tomando conta de uma igreja, isso faz dele menos padre ou mais padre se ele está na igreja. Não, isso são ofícios. O ofício pode existir e o ofício pode não existir. Então, é o seguinte, a renúncia do ofício é um direito daquele que foi empossado no ofício. As motivações, segundo o código, ela não pode ser por pressão. A renúncia não pode ser por coação, porque ela fica inválida. Segundo o código aqui da igreja, se a renúncia for por coação, aí ela fica inválida na sua origem. Ela se torna nula, porque ninguém pode renunciar sob pressão, né? Ser obrigado a renunciar. Então a renúncia é livre, né? Então todo padre que estiver numa paróquia, ele perceber que para o bem daquela paróquia, ele precisa sair dali, ele pode solicitar ao bispo: Excelência, me transfira de paróquia ou me retire esse ofício. Eu quero talvez rezar esse ano, meditar, para melhorar meu ministério ou coisa que o valha. Ou eu quero cuidar da minha saúde, porque eu estou caindo pelas tabelas e aí não vou dar conta do negócio. Assim acontece com o vigário, né? O vigário também pode renunciar. O vigário é mais fácil ainda, porque ele não é chefe de nada, graças a Deus. Então, nos 2 casos, na paróquia Santa Luzia e na paróquia São Cristóvão, foram casos de renúncia. Na Santa Luzia foi caso de transferência, onde o senhor bispo transfere o meu ofício para a paróquia São Cristóvão, e na paróquia São Cristóvão foi renúncia própria minha, livre, sem nenhuma pressão externa. Aqui há uma conclusão diferenciada. Um problema de saúde não muito aparente, mas que me prejudica bastante. Então, para compreender todo ato hierárquico na igreja, tem seu valor imediato e deve tornar-se público para que todos os católicos tomem consciência desse ato. Então, qualquer decreto emitido pelo bispo sobre determinado sacerdote tem validade imediata, é legítimo e garante ao presbítero a tranquilidade devida para o seu ministério. Então,
nós temos um sacramento com 3 graus, 2 são sacerdotes, que é o bispo e o presbítero, mas tem o diácono, que tem o serviço da caridade, né? Então são 3 graus. É importante observar que na ignorância de algumas coisas é sempre bom que a gente pesquise. Mas claro, quem não é católico não tem nenhuma obrigação de conhecer o código da Igreja Católica. Ele não é católico, não tem uma... Agora, se ele for inteligente e sábio, ele vai procurar saber para não dizer nenhuma bobagem assim, a próprio peito, né? Das próprias palavras ou da própria ideia de que ele conhece e sabe, né? Então, ele vai procurar estudar. Então, todo ato feito pelo bispo ou arcebispo, depende da diocese, tem efeito imediato e é ato de autoridade. Ato de autoridade. Repetindo, o ofício, ele pode ser dado, pode ser retirado pelo bispo. O que exerce o ofício pode renunciar livremente ao ofício quando ele quiser, desde que envie o ofício ao bispo, renunciando àquele ofício, e o bispo faz o rescrito lá de que aceita a renúncia e depois faz naturalmente um documento para corroborar o pedido do renunciante. A renúncia pode ocorrer por vários motivos, como eu já disse, por doença, pelo presbítero entender, ou pelo sacerdote entender, que não está mais contribuindo para aquela comunidade paroquial, às vezes está até atrapalhando, ou por ele entender que a saúde já não lhe ajuda nos compromissos constantes, né, daquela realidade paroquial, e que ele vai mais atrapalhar do que ajudar nesse caso. Então ele tem que ter a humildade de admitir que ele não pode criar problema para a igreja. E uma vez que ele compreendeu isso, o ato que ele pode fazer sóbrio é o ato da renúncia, do ofício. Ninguém renuncia ao sacerdócio, porque ele é irrenunciável. Alguém pode sair do estado clerical, mas ninguém se desfaz sacerdote, porque isso não se trata de desejo humano, mas sim de ação divina. Aqui é importante que a gente entenda isso. O bispo é instrumento do Espírito Santo. Ele não é o Espírito Santo, ele é instrumento do Espírito Santo. E age legitimamente em nome da igreja. E age a pedido do candidato. E o candidato é interrogado publicamente, diante de todas as pessoas, é interrogado, e é interrogado aos formadores se o candidato é digno do ministério. Aí, sobre isso eu também tenho algumas dúvidas sobre a dignidade, porque somos tão pecadores, né? Vamos dizer que pela graça de Deus somos dignos. Nesse caso é bom sempre relembrar os motivos pelos quais se renuncia. Os motivos pelos quais se renuncia. Para ficar melhor, é bom que se leia o código no cânon 290 e os cânonos que tratam da vida dos presbíteros, ou seja, as leis da igreja que tratam da vida dos presbíteros. Eu gostaria de dizer simplesmente que não é fácil deixar de ser padre, não é simplesmente chegar num dia, no outro dia dizer não sou mais padre, etc. É um processo. E o processo começa por você fazer uma autoavaliação de você mesmo e das suas contribuições na igreja. Se elas estão ajudando, se elas estão atrapalhando, ou se elas são desnecessárias. Né? A igreja necessita do trabalho pastoral, do trabalho do presbítero. Mas se ele é um trabalho que não cumpre a necessidade da igreja, ele, por sua própria consciência,
pode renunciar a esse trabalho. Então, para concluir, ninguém deixa de ser sacerdote, ninguém deixa de ser presbítero, ninguém deixa de ser padre, se não houver um motivo sério para isso. Gravíssimo, diz o direito, o código da igreja, motivo gravíssimo. Então, quem não conhece deverá buscar conhecer, pode entrar até aí no Google e pesquisar, né? Como é que se perde o estado clerical, né? O estado clerical está ligado mais ainda à ideia de clero como classe social lá no feudalismo, mas agora vem para cá como forma de presbitério. Ficou o nome de clero, mas fica muito mais eclesial o nome de presbitério, presbítero de um presbitério. Bom, eu sou do presbitério de Lins e o meu bispo emitiu um decreto sobre a minha pessoa, que eu tornei o decreto público, e os amigos todos têm esse decreto. Então, o sacramento da ordem é isso, nada mais do que isso. Você é ordenado para o serviço da igreja, e a autoridade máxima de uma igreja particular de um determinado território é o bispo. E ele toma a atitude que ele quiser, segundo o acordo ou a conversa que ele tem com o seu presbítero. Ele pode estar de acordo ou em desacordo com o seu presbítero. No meu caso, meu bispo está de acordo comigo, por isso emitiu um decreto sobre a minha pessoa que eu fiz tornar público para todos os que quiserem ver. Então, essa é a declaração. Talvez seria interessante um dado catequético aí, rever, por exemplo, o concílio de Nicéia. Desde Nicéia, o bispo, o presbítero e o diácono existem, né? E desde Nicéia, tudo isso vai andando na Idade Média, né? 325 é o concílio de Nicéia, né? E todo o período medieval vai do século V ao século XV, com algumas dificuldades e peripécias, né? O clero, então, ali a partir do ano de 350, né, é uma classe social pertencente à nobreza. Isso aqui não tem nenhuma ligação com a ação do Espírito Santo sobre o indivíduo que está sendo consagrado e ordenado para o ministério presbiteral, para a vida de sacerdote. Daí em diante, ele morre sacerdote. Morre na rua, morre na ocupação, morre de acidente, morre de doença, morre de câncer, morre de tudo, qualquer coisa que pode acometer o ser humano, mas morre sacerdote. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.